Boa noite para as convidadas que eu acho que estão aqui pela primeira vez no estudo. Sejam bem-vindas à casa. Um fraterno abraço para todos. Vamos silenciando nesse momento a nossa mente. Vamos deixando os problemas lá fora e nos focando com esse momento agora de aprendizado, troca. Vamos nos conectando ao nosso Mestre Jesus. Vamos nesse momento nos ligando com nossos mentores individuais, esses amigos que nos auxiliam, que estão conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos protegendo. Vamos nos conectando com os elementos responsáveis pela segurança e limpeza desse local, que foi previamente preparado, toda a equipe de limpeza, higienização, deixando tudo harmonizado para a recepção de todos nós. Vamos pedindo para a equipe espiritual que se faz presente, que também visite nossos lares. Cada um mentalize seu lar, seu local de trabalho. E vamos pedindo para que toda a equipe de limpeza e higienização esteja nos nossos lares, fazendo toda a limpeza, purificação. Vamos pedindo que seja colocado uma cúpula de proteção em todo o nosso lar, em nosso local de trabalho, deixando tudo harmonizado. Vamos nos ligando com a patrona espiritual dessa casa, Hermãs Dufour. Vamos nos ligando com o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, com Ismael, protetor do Brasil. Vamos nos conectando com todas as fraternidades, a oração das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos, as forças do bem, a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal, transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos usar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando com Maria Magdala e todos os apóstolos, nos ligando com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, tão amorosa que tanto nos auxilia, que ela nos cubra com seu manto de luz e amor. Vamos nos ligando com Jesus, nosso Mestre, e com o Pai Criador, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, agradecemos pela vida, pelo amparo espiritual e pela oportunidade de aprender. Que possamos compreender não apenas com a mente, mas também com o coração, os ensinamentos dessa noite. Que os bons espíritos nos inspiram, assim seja. Hoje, dando continuidade aos estudos semanais, hoje é a lição da apostila. Nós vamos ver hoje a lição 41, que vai falar da lei de conservação.
Essa lei, ela se subdivide no instinto de conservação, os meios de conservação, o gozo dos bens terrenos, o necessário, o supérfluo e as privações voluntárias e as mortificações. O estudo de hoje, ele teve embasamento no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, na doutrina das leis morais da vida de Divaldo Pereira Franco, de psicografia de Joana de Ângeles, o Novo Testamento em Mateus 24 a 34, e o Livro dos Espíritos das questões 702 a 727. O que eu acho bem bacana, né, na nossa doutrina, o que nós temos, o Livro dos Espíritos, que ele vai trazer a parte doutrinária, as questões da vida, com uma visão mais estrutural na questão das leis de sobrevivência. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos ensinar como fazer isso, as lições de amor, de tudo que Jesus, na sua passagem, nos deixou de aprendizado. Então, fica para as questões mesmo, nossa, do dia a dia, fica um verdadeiro norte, né? Nos embasarmos nas doutrinas. Na pergunta 702, ela fala: é lei da natureza o instinto de conservação? A conservação é um instinto para a gente? Tem inúmeras situações que a gente, quando a gente age ou a gente faz, a primeira coisa que a gente fala é agir no instinto, assim como tem o instinto animal, então todos são regidos por isso. E a resposta é, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Aqui a gente pode associar no ser humano que tem a capacidade, a consciência, a mente, aí a gente fala, né, do raciocinado. Dos vegetais e dos animais, a gente vai entender que é o maquinal, o mecânico, é o automático. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. A gente sabe que o maior mecanismo de evolução do espírito é dentro da encarnação. De todos os seres vivos, o homem, nessa posição de ter a consciência, de ter a mente, ter o espírito, ele necessita, né, desses instintos para sua evolução. E é daí por isso que a gente fala da necessidade da encarnação. Dos seres vivos, vegetais e os animais, eles agem por pura sobrevivência. Na vegetação a gente vê que às vezes você molha bem, ela vai bem, pode estar sem água, mas de alguma forma ela tem aquele instinto dela de proteção que ela vai conseguir sobreviver e ela vai ali germinar. E o animal, que é também, né, não tem consciência, mas ele tem totalmente seu instinto de preservação, de conservação, principalmente quando ele precisa se defender, quando ele precisa caçar para comer, quando ele precisa se virar, e com exceção dos nossos animaizinhos domésticos, né, que tem tudo na mão. O instinto de conservação, ele é uma lei, então, natural universal, e todos os seres vivos o possuem. E ele existe porque a vida é necessária para esse aperfeiçoamento espiritual. E mesmo sem ter consciência disso, o ser é impulsionado a viver e evoluir. Somente nos reinos animal e vegetal que o processo é mecânico. Agora a gente vai falar dos meios da conservação. Tem dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de o conseguir?
Acho que foi dado para todos nós esses meios, certo? E se ele não o encontra, é que não os compreende? Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se no começo demais, o outro não teria, né? Demais, teria para o outro que não tem o suficiente. Eu acho que o mais triste é o desperdício. O mais triste é o desperdício, porque aí não houve uma produção moral daquilo que foi concebido para a pessoa, a oportunidade, né? Aí, desde que haja desperdiçado metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? E aí é óbvio que vem a questão do planejamento. O homem, sabiamente, ele tem que saber, além de produzir, também conservar, preservar e saber administrar. A gente vê isso também na administração que a gente tem do lar, administração da empresa, que se não souber usar esses recursos, é óbvio que realmente nunca vai bastar. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. O solo é uma fonte primacial, de onde emanam todos os outros recursos, porque, em definitivo, estes recursos são simples transformações do produto do solo. Do solo, a gente tem aí a exemplo dos minerais, para se produzir outros equipamentos. Então, a base vem do solo, vem da natureza, e tudo que o homem constrói, utilizando desses recursos, é que tem que ser usado sabiamente, sem desperdícios e sabendo usar com coerência. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é o que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. Aí vem a questão da responsabilidade. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Aqui a gente vê que Deus, ele criou a necessidade de viver, também forneceu todos os meios para isso. Então, a terra vai produzir o suficiente, mas o problema, o que deturpa isso? O próprio homem.
através do egoísmo, do desperdício, da má organização. A falta do necessário também geralmente vem do uso excessivo do supérfluo, da imprevidência, da desigualdade social. Do egoísmo. Principalmente, né? Que eu só quero para mim e não vejo que às vezes o vizinho está precisando um pouco daquela água, um pouco do outro recurso. E é por isso que ele vem falar muito assim, já dentro do Evangelho, enfatizando que essa questão do uso excessivo, da imprevidência, da desigualdade social, ela vai ter um impacto muito grande nos meios de conservação do homem. Eu acho que a ganância hoje é o que está mais forte no mundo. Todo mundo só quer para si, né? Quantos milionários, quantas pessoas com muitas possibilidades poderiam auxiliar muito mais e ali falta caridade, né? Eu tenho uma chácara, quando na estrada que para chegar lá, eu passo por uma propriedade de uma pessoa que tem plantação de cana. E é interessante a ganância do cara. Ele usa a estrada para plantar a cana até na estrada. E se a gente invade, ele já está invadindo a estrada, se invade a terra dele, ele acha ruim. Mas esse está sendo o problema da sociedade, né? A completa falta de respeito com o próximo, né? Ele não usa o espaço limitado dele. Ele não quer ser prejudicado na terra dele. A gente já viu muitos casos, né? Principalmente quem tem terras, fazendas, sítios. Às vezes você não tem uma estrada, uma passagem, né? E eles não querem abrir mão daquilo para dar o direito ali de servidão para, às vezes, a pessoa precisa passar com trator, não tem forma, e ele não vai perder nada. Muitos casos, né, já foram estudados, a pessoa não perderia nada, mas é a pura ganância, né? E o egoísmo de pensar só nele, não ver que é um bem coletivo que usufruiria. A plantação que tem na divisa, que o galho cai, a árvore cai do lado dele, ele acha muito como cortar, porque está invadindo. Nossa. É demais. São os espaçosos, né? Nossa. E a gente não quer uma encrenca, então. Não, tenta fazer a boa vizinhança, né? Mas é a mentalidade do homem, né, que está levando a isso tudo. E cada vez mais a gente vê que os valores, né, esses valores morais mesmo, é o que a gente mais está perdendo. A gente vê na própria vizinhança, a gente vê que nos locais públicos que vêm, não tem muito aquela coisa de sair de si, né, olhar um pouquinho para o próximo. A gente quase que não tem mais isso. Graças a Deus tem. A maior lição que Jesus trouxe, amor e caridade. O homem não sabe mais amar. Você pode ter o que você quiser, você não pode se apegar, né? Aquilo não é seu. É usufrutuário, então a pessoa não... Que inclusive foram os recursos dados para sobrevivência. Não para fazer riquezas, para... Tudo bem, a questão de necessidade de um nem sempre vai ser igual à necessidade de outro. A gente conhece as questões sociais, tem famílias que vivem com 2, famílias com 5, outras com 10, outras com 20 não conseguem passar um mês. É questão da necessidade de cada um, a adaptação de cada um. Mas por isso que entra muito a questão do olhar para si e se perguntar qual é a efetiva necessidade. Dormir todos precisamos. Você pode dormir no chão, na rede, no colchão de 5 ou no colchão de 10. Vai depender do quanto você pode proporcionar para ter isso, mas sem a ganância, né? Hoje que a gente mais tem visto, principalmente essa história hoje em dia, né, das redes sociais, dos youtubers, essas coisas, a gente vê uma ostentação fora da realidade. Você vê coisas tão absurdas que aí não é necessidade de ninguém, não.
mas um desperdício com relação a tanta gente, principalmente aqueles que assistem, que jamais podem alcançar, né, todo aquele glamour, tudo aquilo. É onde a gente fala que está faltando muito amor, né? Faltando muito o amor e a caridade do ser humano, e principalmente essa questão realmente de olhar um pouco para o próximo, e desde que usufruindo com respeito, né, aquilo que foi oferecido, tudo bem, mas se houver o desrespeito, infelizmente, a penalidade vai ser implacável. Talvez não aqui, porque aqui ele só está usufruindo, mas a gente sabe que o mau uso dos recursos vai repercutir na questão da sua evolução, principalmente moral, e algo que ela nem vai levar daqui. Então é uma questão bem para a gente pensar, analisar. Uma questão tão antiga, né? Que você voltar lá no passado, os faraós, eles se achavam deuses. Então eles podiam fazer isso, né? Cleópatra tomava banho de leite para a pele. E enquanto o povo passava a necessidade, quer dizer, passados 2, 3 mil anos, e a moral e a caridade que Jesus trouxe, e as pessoas ainda estão presas nos comportamentos dessas situações aí do passado. Mas por isso que a gente fala, a lição é individual, né? A existência de cada um é aquilo que cada um escolhe fazer. Eu acho que há uma cegueira aí espiritual muito grande das pessoas que ainda não conseguiram enxergar isso. Não há erro algum, o ensino vai continuar falando, não há erro algum ter recursos, ter as possibilidades, mas é o uso com prudência. Você estava falando, eu estava me vindo na cabeça aqui, né? Aquela série The Closing, né? Uhum. Diversas vezes, quando o pessoal vai pegar a lenha, os próprios discípulos de Jesus ainda criticavam ali, né? Nós temos que pegar mais lenha. Daí Jesus sempre corrige isso, mais lenha para deixar sobrando para o próximo que vai vir. Olha só. Porque talvez ele chegue que ele não tem tempo para coletar a lenha. Antigamente tinha muito também. Porque os pontos de parada geralmente são os mesmos, né? Então, a pessoa que estava vindo viajar talvez chegava muito tarde da noite e precisava se aquecer, fazer comida. Ele sempre deixava, da onde ele saía, ele deixava lenha para a noite para o próximo que vinha. No passado não, tão passado assim, que eu lembro coisas de criança, quem tinha sítio, quem tinha casas maiores, que tinha plantação em casa, o pessoal colhia o que estava já para apodrecer, colocava na sacolinha, amarrava no portão da casa, para quem passasse pudesse levar, para não ter o desperdício, né? E hoje, dificilmente, se você bater na casa de uma pessoa e pedir, dificilmente ela vai te oferecer alguma coisa, né? Porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para si. O gozo dos bens terrenos, na pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? O direito é de todos. O direito é de todos. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Aqui eu acho uma questão bem bacana, eu acho que se coaduna muito a finalidade da nossa encarnação, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, eu vejo que nas palestras o pessoal sempre questiona, mas se tem evolução aqui, evolução no mundo espiritual, por que tem que encarnar? Porque aqui na Terra é que a gente tem essas reais aprovações, né? No mundo espiritual não tem isso de você, de repente, ter poder e o que você vai fazer com ele, aquilo vai determinar qual é o seu caráter, qual a sua índole, né? Então, são essas provas materiais que a gente só tem aqui na encarnação
que vai definir efetivamente a nossa possível evolução, porque mesmo a gente usando, sabendo de muitos dos recursos, ainda assim a gente falha, mas é uma oportunidade, um presente dentro de tudo que a gente aqui como fala? Que a gente é exposto é justamente para ir definindo e moldando o nosso caráter e a nossa consequente evolução. Qual que é o objetivo da tentação? Desenvolver-lhes a razão, que deve preservá-los dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera, talvez, comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse o uso atrativo do prazer, que assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que arrasta para o abuso, de que deve a razão para defendê-lo. Traçou a natureza limites dos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Aqui eu vou voltar um pouquinho na questão 633, que não é aqui da questão do nosso estudo, mas que ela vem também somar esse entendimento. Que ela fala, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Se eu comer abastadamente, quero comer tudo que eu vejo numa mesa, obviamente que a gente vai passar mal, obviamente o fígado não vai aguentar, a estrutura do nosso corpo não vai conseguir digerir aquilo, e para quê? Né? Só pela compulsão e por aquele uso exacerbado de algo que estava ali para todos, não que necessariamente eu tenho que comer tudo. Então, é o uso responsável daquilo que vai sendo oferecido para nós. A gente desde pequeno ensina isso em casa, né? Você tem vários filhos, você põe uma mistura na mesa. Os filhos dele que você fala, mas você fala, né? Ó, tem que guardar o seu irmão, né? Tem que dividir, ou são tantos para cada um. Quer dizer, isso já vai dando para eles a noção. Ele tem que pensar no outro que vai chegar. Mas uma vez embutido, você não tem que falar toda vez. Você vai ensinando e logo todo mundo já sabe seu lugar, né? Ah, não, que tem. Não, isso tem. Eu não quero... Tem 5 pessoas e 5 bifes. Como que um pode achar que pode repetir? É bom senso, né? E é isso que realmente é o que falta no homem, e que um simples exemplo da gente falar de uma alimentação, de um pedaço de carne, que ela também se assemelha a tudo que tem, né? E é o bom senso, é satisfazer a necessidade. O que passou de satisfazer aquela necessidade, ela já vai entrar no excesso, em coisas que não vão agregar em nada, vai ser só prejuízo e um estacionamento de uma possibilidade de evoluir com aquela situação, porque são as pequenas situações da vida que a gente vê meios de a gente praticar aquilo que realmente a gente sabe, aquilo que realmente a gente vê o que é certo ou errado. Não precisa querer esperar se deparar com situações tão grandiosas. Está no dia a dia. E é no dia a dia que a gente vê o desrespeito. O barro é algo primeiro, né? Quer dizer, se está acabando, se não tem quase, então, primeiro eu, né? Vou cuidar de mim. E essa noção, ela se estende a tudo, né? Então, se
há uns anos atrás, quando teve a pandemia, ele teve falta de alguns mantimentos, e ele só podia pegar uma determinada quantia. A pessoa queria levar um monte sem pensar no outro que ia chegar depois. E não ia ter na gôndola. Não ia na prateleira, né? Então, se você de pequeno você educa, como eu falo, você orienta, né? Eles falaram, depois ele leva para mim. Então, você educa a criança e ele olha e fala assim, mas e o meu irmão? Então, aí você já vê que você educou aquela alma. Corretamente. Que ele já está pensando que isso aqui eu quero levar para o meu irmão. A gente vê na evangelização, você entrega um lanchinho, se o irmão não veio naquele dia, eles, os positivos, né, eles falam, mas deixa eu levar para o meu irmão, que ele não tomou todinho, né, por exemplo. Olha só. Então, você vê que a criança já está pensando no outro, né, e às vezes a gente mesmo não consegue ainda fazer isso, né? E essa questão da pandemia, eles falam, né, que ela veio para ensinar muita coisa para o homem, mas infelizmente o homem não aprendeu quase nada. A questão aí de supermercado, das gôndolas, mercadorias, foi um sinal muito, muito evidente disso, né. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura! Mais digna é de lástima do que de inveja, pois perto está da morte. Perto da morte física ou morte moral? De ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade, abdica da razão que Deus lhe deu por guia, o quanto e maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Então, concluindo sobre a questão dos gozos, a gente tem que o uso dos bens materiais é também um direito natural ligado à sobrevivência. O prazer foi colocado por Deus como estímulo para viver e teste moral, a tentação. O problema não está no prazer, mas no excesso. Quem vive apenas para o prazer perde o controle racional, se aproxima da animalidade e sofre as consequências físicas e morais. Os desvios dessa lei se dá na acumulação desnecessária, o medo constante do futuro, o egoísmo e a exploração do outro. Vamos falar o que seria o necessário e o supérfluo. Como eu tinha mencionado, às vezes o que é supérfluo para o outro, para um é necessário. De repente, o que é necessário para um, para o outro, é supérfluo. Aí, até em outras lições que a gente viu sobre a questão de como que é na encarnação de cada um, como que é a distribuição dos recursos, porque uns vêm abastados, outros com maiores necessidades, e aí tudo compete para o que aquela alma necessita, naquela experiência que ela vai ter para a sua evolução. Então, ela vai receber o necessário para que ela consiga, dentro das suas provas, cumprir sua jornada, ter os seus ensinamentos e a sua evolução. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Às vezes a gente fala que é preciso penar para aprender, né? A gente tem a possibilidade do uso consciente, tem as possibilidades de fazer dentro de um certo planejamento, mas é igual aqueles memezinhos, videozinhos que às vezes a gente vê. Ah, cortou minha energia, mas eu tô lá na praia, tô lá curtindo onda. Foi uma opção, não é? Ela quis curtir aquele momento de regalia, sabendo que ela tinha uma obrigação. Foi uma escolha dela. Então, o quanto vai ser penoso ela voltar para casa e não ter sua energia em casa foi decisão
e a administração dela. E isso está no nosso dia a dia em tudo, né? Então, ele é totalmente aí, é como a gente vive. Esse dentro do supérfluo necessário, eu lembrei da história do Gandhi. Diz que levaram o Gandhi, né, o indiano, para um shopping, para conhecer o shopping. Aí perguntaram para ele: e aí, seu Gandhi, já gostou do shopping? Eu gostei muito. Tem tudo que eu não preciso. Exatamente. Né? Não vai gastar em nada, né? Tem gente que adora ir em shopping, gente. Tá aí uma coisa que não me atrai nem um pouco. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Né? A evolução do mundo, essa evolução física mesmo, material, todas as conquistas do homem, todos os maquinários, as formas como foram evoluindo, os recursos médicos, odontológicos, isso foi muito fabuloso. E ele teve uma finalidade muito importante, que é ter o recurso necessário para melhorar tratamentos, para melhorar as condições que são oferecidas para as pessoas. Porém, tem outras fabricantes, outras coisas que a gente fala assim, para que isso? Se tem outra coisa que faz a mesma coisa, mas aí tem que inventar o modo XYZ para colocar muito mais preço, deixar aquilo 10 vezes mais caro e sem necessidade alguma, né? Eu lembrei do supérfluo, como que a gente é movido pela questão, né, das propagandas, esse papel, né, que os influenciadores usam para instigar as pessoas cada vez gastar mais, consumir, ter mais roupas, coisas que nem vai usar, isso e aquilo. Foi muito engraçado quando saiu aquela história do tal do morango do amor, crianças ficando doentes porque precisavam, não era que ela tinha vontade de experimentar, ela precisava comer o morango porque todo mundo já tinha comido e só ela não. Não era uma questão assim, eu queria saber o gosto disso, aquela coisa ingênua da criança sentir vontade de comer alguma coisa. Não, foi uma coisa completamente embutida, uma coisa caríssima, coisa que a maçã do amor nunca foi aquele preço, e uma coisa totalmente desnecessária. Como que eles conseguem com pequenos, né, que isso a gente está falando uma coisa muito básica, uma coisa de comer, mas que ela foi uma febre tão absurda que ficou muito evidente como que essa coisa do embutir na mente do outro que ele tem que ter, totalmente absurdo. Não é uma coisa... Manipular a mente, né? Totalmente. Nem era tudo aquilo que eles estavam falando também. Não sei, eu não provei. Adoro maçã do amor, mas não tive vontade nenhuma por conta do que falavam. Né? Mas eu ouvi vários relatos, crianças ficando doentes, mas não que queria saber o gosto, porque precisava, porque os coleguinhas tinham comido. Olha que adoecimento é esse, né? Vontade de comer alguma coisa, todo mundo tem, isso aí já não seria tão ligado à ganância. Mas a questão de falar que aquilo é necessário porque todo mundo está fazendo, né? Muito. Agora um pouco mais tempo atrás, tinha aquela que mostrava as filas do pessoal para pegar o iPhone novo, quando ia sair, modelo novo. Antigamente tinha isso, acho que Hoje deu uma sossegada. Hoje não tem, mas antes tinha filas quilométricas. O pessoal que vendeu um rim para comprar o iPhone novo. Que isso? Meu Deus, daqui a um ano renova de novo, vai vender um outro rim, depois vai vender o quê? Misericórdia.
Olha como que o homem vai se perdendo e depois adoece, precisa, né, da eficiência daquele rim, já não tem os dois funcionando. Mas tudo isso é para preencher um vazio existencial. Ah, sim. Essa busca, assim, né? Muito. Que é ilusória. Você jamais vai. Mas por isso que eu acho que hoje a maior lição que eu tive assim, para a minha vida é a questão do autoconhecimento. Cada um que realmente consegue olhar para dentro de si e buscar a sua real necessidade, seu real sentimento, enxergar as suas sombras, isso tudo é que vai contribuir para a pessoa até saber discernir o que, na verdade, o que ela precisa ou não para a sua existência. Jamais vai preencher o vazio Jamais. existencial. Então, Aí entraria bem a questão, né, da compulsividade. Transferência, né? Transfere para o bem material aquele problema emocional que está ali embutido e está... Também hoje que as pessoas têm, né? Que é o que mais tem. Para estar incluso. para ser aceito. Né? Exatamente. A história do iPhone É mais, a mais natural. É o status, né? Se vê hoje, né? Custa mais do que é mais que um salário mínimo, é mais do que a pessoa tem um ano inteiro. Quantas fotos, assim, tirinhas, né, que o pessoal faz, a pessoa, não sei se é na favela, mas num barraco, nem reboque tem, mas ela está mostrando que ela está tirando foto com o iPhone. E você vê colchão no chão, não tem nenhuma cama. Ela não sabe. E com certeza é uma pessoa muito perdida de si. Eu duvido que ela seja feliz. É a carência, né? Tem uma carência, não é a necessidade de aprovação também, né? existencial, né? E aí, Mas se você estiver bem, mesmo, tiver preenchimento, esse bem espiritual, não importa a matéria. É coisa material. Na verdade, a pessoa que está bem consigo mesmo, ela ela forma, né? O seu magnetismo ele fica tão amplo que ela pode estar vestida de shortinho e chinelinho, mas se torna uma pessoa muito bonita naquela luz que ela emana, naquilo que ela está. E tem pessoas excelentes, muito bem vestidas, totalmente afinados lá com seus ternos Hugo Boss, e você não consegue nem olhar para a pessoa que você vê aquela coisa pesada no rosto, carrancuda, pesada, negativa. Totalmente, totalmente. E eu acho que esse olhar muito, né, de olhar para si que está faltando no ser humano. tem uma menina que ele falou que ele morrer não precisa. Aí eu enterra. Nossa Senhora! A menina lá no estacionamento saiu, coitada, ela é feia de aparência, né? Aí tinha um cara encostado no carrão, de terno, gravado. Eu passei por ele rindo para mim, eu ri para ele. Eu sou mais feliz que tu. Eu fui entrar e por que ele tá? Eu achei que fosse por simpatia, mas eu falei, ele tá rindo da minha menina, né? E com certeza você é muito mais resolvido na sua vida do que aquele cara que não sabe nem o que está fazendo lá, Eu achei né? que ele riu por simpatia. Eu falei, não. Aí fui andando, mas aquilo ficou, né? Ele tá rindo da minha menina? Eu já não fui jogar futebol com ele, você pega a tabela. A menina mesmo é enorme. Esses dias saiu. O sorriso dele era enorme. Não, ele estava sendo irônico. O louco! Não tá vendo. Não tá vendo e resolveu o seguro. Falei. Esses dias saiu uma matéria, né? A filha daquele ator Adam Sandler, parece que ele entrou numa loja e ela é o estilo do pai, totalmente despojado, não está nem aí com nada, anda de qualquer jeito, não está nem aí para essa questão de aparência. A menina entrou numa loja, olhando bolsas, tudo mais, ela foi muito maltratada pela vendedora. E aí ela saiu da loja, não comprou nada, porque a vendedora olhou para ela daquele estado e falou, você não pode comprar uma bolsa dessa.
Aí ela foi para casa, contou o episódio para o pai botou ela dentro do carro, foram para a loja, ele fez ela comprar todos os modelos de bolsa que tinha e falou para a vendedora, ela tem condição de comprar aqui, ela entrou aqui para escolher, você maltratou, eu vou comprar com o outro vendedor. Né? Então, e quantos casos a gente vê, né? Aqui na cidade teve uma vez um senhorzinho, acho que entrou de chinelinho na Chevrolet, né? Entrou para comprar um carro, foi extremamente maltratado. Então, gente, mas as pessoas ainda estão... Não, foi de verdade. Ele aposentou. Não atenderam a gente, nós tivemos que ir atrás dele. Porque eu fui Estava com roupa de sábado, sabe? Assim, chinelo, com roupa de missa, não atenderam. Ficando, não me atendia as outras pessoas. Mas não tem nada chique, viu? Não tem nada. Olha, tão bonitinho hoje. Aí nós estamos vivendo com brasileiro. A gente só arruma bem no centro, depois lá fora. Infelizmente, a gente vê o tempo todo, né? Oi, Henrique. Eu aprendi em vendas que você não pode julgar o seu cliente. Tive um cliente que eu jamais imaginava que era para mim. Eu tratava as pessoas iguais. Ele era um dos melhores advogados de São Paulo. Olha. O cara estava te lendo tudo e ele pergunta tudo sujo. Porque não era aquilo que definia. E ó, eu falo que a vida, todo mundo tem seus momentos aí de levar um tapinha na cara. Uma vez eu atendi um cliente, ele chegou de bicicletinha, ele pediu para guardar a bicicletinha dele. E aí eu olhei e falei, é humilde, ele estava vestido todo coisa. Aí ele pediu o preço do trabalho e a nossa tabela é super alta. Só que eu falei, gente, esse senhorzinho não vai ter como... Fiz lá um preço bem amoroso para ele. Aí pedi para ele a documentação para o serviço que eu vou fazer. Quando ele voltou com os documentos, aquele homem tinha mais patrimônio do que minha família inteira. Aí eu falo, é um tapa na cara. Eu subestimei por ele ter chegado de bicicletinha. E aí ele tinha, acho que, esses carros de... Como é que fala? Coleção. Ele tinha uns 4, 5. Tinha carros novos, caminhonete, tinha já. E aí foi um tapa na cara para mim, porque muitos muito bem vestidos que já chegaram e todo arrogante, eu sei isso, eu sei aquilo e me faz esse serviço. Você dá o preço, a pessoa nem paga. Então, quer dizer, mas por isso que a gente precisa da experiência da vida para isso. Né? São nas experiências que a gente vai aprendendo a olhar. Lá em Jaú, eu estava com meu sogro lá no centro de Jaú, no sábado de manhã, né? Ele estava com os amigos dele numa rodinha ali no centro da cidade, eu no meio ali. Aí passou um cara de BMW do outro lado, de terno, gravata, sabe, bem vestido, foi, sai, passa para fora, cumprimentando a rodinha, e ninguém se manifestou. Eu falei, nossa. Eu me senti mal, falei, rapaz, eu não conhecia, nossa, ficou no vazio. Deu vácuo. Eu fiquei, falei, nossa, que chato. Aí quando eu desfez a rodinha, eu saí com meu sogro, eu falei, só Valentim, o rapaz quase saiu do carro lá, cumprimentando vocês, eles nem deram voto para ele. Eu falei, é o maior estelionatário do Jaú. Nossa! Eu falei, eu não vou. Não, isso aí ninguém cumprimenta. Rapaz. Por fora, boa viola. Parece engana. Totalmente. O que há de se pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aí aqui a gente vai entrar de novo na questão. Não é a questão daquele que pode ter mais, que ele é obrigado a dar tudo para aquele que tem menos. É apenas a questão do uso responsável por aquilo que ele pode ter.
Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta vez, apenas o verniz, como muitos há que a da religião só tem a máscara. Eu lembro de uma situação assim, que era muito delicado. Meu pai era militar e minha mãe era daquela época que mulher de militar achava que tinha o rei na barriga, né? E meu pai ficava alucinado com a minha mãe. Ela queria trocar sofá todo mês. Se a vizinha comprava um sofá, ela queria o melhor. Era joias e era roupas. E minha mãe não comprava uma fruta para dentro de casa. Meu pai ficava alucinado com aquilo. Aí vai falar que isso é o uso responsável do que tem? Capacidade tinha, mas era a forma que ela queria usar. Aí, quando ela falou... E ela sempre foi assim, sempre foi viver além daquilo que ela realmente podia. E quando ela morreu, infelizmente, nem a roupa do corpo ela levou. Ela morreu de Covid, foi enterrada num saco plástico sem roupa nenhuma. Nem isso que a gente fala, né? Ah, vai embora só com a roupa do corpo. Nem isso, né? Então, e aí a gente vai vendo, para quê? Tem caixão com gaveta. Não tem caixão com gaveta, né? E são coisas assim que eu passei, e era uma coisa assim muita coisa. Eu era louca por fruta e ela não comprava fruta, para ela era desperdício, que fruta você comia, desperdiçava, a roupa durava. Sabe, uma coisa assim muito... E quanto que a gente não vê hoje? Hoje, né? Sempre existiu, né? A minha avó contava que ela foi minha avó paterna, muito humilde financeiramente falando. Ela tinha 4 filhos e ficou muito nova. Ela passava aquele tempo, né, passava a roupa para fora. Ia na casa, passava a roupa, né? E ela falou que tinha patroa que vinha o latão de leite do sítio, pessoa que tinha muito bem de vida, e aí ela fazia a marca no latão. Que isso! Para ter certeza que ela não ia pegar as crianças dela, não ia mexer no latão do leite. Que tristeza, avareza pura, né? E que fosse para depois a ansiedade jogar fora. Exatamente, exatamente. Sabendo que ela era viúva, tinha 4 crianças. Isso quando a criança não fica, ela ainda era adulta, podia entender. Agora imagina a criança olhando aquela fartura, não pode pegar um copinho daquilo. Não, ela ia sozinha, mas acho que passava. Não, mas imagina as situações que a criança veja uma situação dessa. Então a pessoa, a gente sabe. Avareza pura. Muito triste. A manga, leite e manga faz mal. Nunca comi, mas eu como leite, tomo leite, mas depois como manga. Era para não, é verdade, eu ouvi isso. Na verdade não tem, né, não faz mal nenhum. Mas era a invenção que o pessoal falava. Pro escravo, né, não comer, não tomar leite. O pessoal mais simples não consumiu leite por causa da manga. E a gente pensar que mais de 2000 anos depois de tudo que a gente aprendeu, a gente ainda vê isso com muita facilidade em todo lugar, né? Minha sobrinha trabalhou com agora, mas quando ela se formou de enfermeira patrão, ela foi trabalhar com socorrista. Quando foi socorrer uma mulher no meio da estrada, o médico mandou tirar o anel, né, para fazer os exames. Aí quando ela foi tirar o anel, a mulher fechou a mão. Ela estava morrendo. Entra na máquina com o seu anel, você vê onde você vai parar. Resgate, ela trabalhava no resgate. Então, literalmente, a pessoa estava morrendo. A mulher fechou a mão assim, entrou bem e conseguiu tirar o anel. A gente vai fazer exame dentro. Meu Deus. Estava morrendo.
Misericórdia. Não, é difícil, é difícil. Então, do necessário e o supérfluo, a gente tem que entender que o limite do necessário pode ser percebido pela consciência ou aprendido pela dor, a experiência, né? Às vezes a gente tem que passar por aquilo para conseguir alcançar, para conseguir, ou pela dor. O ser humano cria necessidades artificiais, que é o consumismo, a vaidade. E quem acumula além do necessário, além de prejudicar o outro, também responde moralmente por isso. As privações voluntárias. A lei de conservação obriga o homem a prover a necessidade do corpo? Óbvio, né? É o templo, né? A gente precisa do corpo físico como ferramenta para... Está encarnado. Sim, né? Então, não há problema nenhum nisso. E aí não faz responsabilidade, não é nosso. Não é nosso, aqui vai ficar. E aí ele até responde, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho, né? Então, a pessoa tem que nutrir o corpo físico, o corpo é necessário para a gente cumprir essa realidade material. Comer doce, tomar Coca-Cola. Mas se for com prudência, não pode tomar 2 litros de coca no dia, né? Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Eu falo que uma coisa hoje que eu não suporto é a academia de ginástica. As pessoas não vão lá com o intuito de cuidar do corpo como questão saúde. As pessoas vão, e muito tem se falado, até da vitrine que virou de baixaria até nas vestimentas, nas academias. Porque as pessoas estão indo lá para se aparecer, não é para malhar o corpo, para fortalecer, para criar os mecanismos de defesa. Ela vai puramente... Tanto que para eu achar academia, eu tive que ir numa de bairro, que tem pouquinha gente, que você vê que o pessoal não está focado nisso, porque eu não consigo ficar nessas coisas. Eu acho um absurdo. E a pessoa faz uma coisinha, já fica se olhando, se exibindo. Eu não consigo muito bem. Se fotografando, postando, aí eu não vi. Não. Aí eu não sei onde. Não dá para alcançar. Então, assim, a gente tem que cuidar do corpo físico. Já é difícil na academia porque eu não gosto dessas coisas. E outro que eu não gosto de malhar. Até que a médica falou para mim, ou você malha, ou você vai ser dependente de remédios. Eu tive que ir por necessidade. Ele falou, isso que ela falou na prescrição que ela passou de suplementos, vitaminas, ela colocou atividade física. É remédio. O problema seu que ela deu a receita para sua mulher. Aí que tá, não tem como ele rasgar. Doutor, deixa eu dar senhada. Tira isso aí daí. Você mas a questão da atividade... Mas a questão da atividade física hoje já é até comprovado cientificamente. Se a gente não tiver memória muscular, numa determinada doença, uma semana que você ficar acamado, você não tem músculo, né, para nutrir e levar a oxigenação para o cérebro, e aí fica muito mais caótica a situação, né? Na verdade, eu gosto de uma coisa na academia que ninguém gosta. É esteira. Eu gosto da esteira, sabe? Tendo um relógio ali. Tem que fazer musculação. Porque tem que criar músculo. A esteira é o tipo, tem que criar músculo. A esteira é cardíaco, né? Ela não... Eu gosto que ela fica amarrada entre 2 árvores lá no fundo, né? E faz espontânea vontade. É com um cacetete na cabeça. O delegado me dá todo dia.
Deixa eu tomar sol e vou olhar para academia. Aos olhos de Deus, são meritórias as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de um simulacro, será só uma irrisão. Irrisão é o auto de zombar, é debochar, né, daquela situação. E aqui uma questão assim legal que eu achei sobre a greve de fome, que eu sempre, o que eu tinha, que a greve de fome, ela servia como uma penitência quando a gente queria alguma coisa, ou protesto. E aqui ele trouxe uma abordagem bacana que eu achei, que a greve de fome, ela traz uma reflexão um pouquinho mais delicada, porque numa primeira vista ela parece contradizer o próprio instinto de preservar a vida. Só que se olhar com profundidade e com a luz do livro dos Espíritos, ela tem algumas nuances importantes. Como ato de sacrifício, a intenção de defender o coletivo, né, esses pessoais de rituais que fazem greve de fome, um protesto pacífico ou uma tentativa de despertar consciências. Algumas religiões, alguns lugares que fazem aqueles períodos de jejum lá meio maluco, aquelas coisas. Aqui teria um ato de sacrifício. O que seria o excesso ou o desequilíbrio disso? Quando há uma autodestruição da pessoa, ela usar a greve de fome e acabar tendo essa autodestruição, quando ela coloca a vida em risco ao extremo, quando ela nasce do desespero absoluto. Às vezes a pessoa faz para chamar atenção. Eu nunca tinha pensado numa coisa assim, fazer como um ato de desperneio, me veja, né? E é por isso até que eles focam bastante quando se fala da greve de fome. Aí está até no Evangelho de Mateus essa observação, que ele vem, quando ele vai falar disso, que você tem que fazer para si como um objeto de você entregar para o divino, mostrar que você está fazendo um sacrifício por uma coisa maior. O que muitos fazem é mostrar o que está fazendo. Então, o Mateus vem e ele fala assim: se você fizer greve de fome, penteie seu cabelo e deixe seu rosto corado, porque ninguém tem que ver a penitência que você tem que fazer, ou a promessa, ou o que você está fazendo. Eu já vi pessoas que, para querer chamar a atenção minha, assim, ai, eu estou fazendo greve de fome porque aconteceu lá, sei lá o quê, a igreja inteira a gente prometeu fazer greve de fome. Olha aqui a minha olheira. Eu olhei aquilo, achei uma coisa tão sem sentido, ela querendo mostrar o sacrifício que ela estava fazendo. Não é para mim que tem que mostrar. O compromisso que ela está fazendo é por alguma coisa que ela acredita com o divino. O divino não precisa ser mostrado dessa forma, essa necessidade de que está fazendo um sacrifício. E aí entra muito essa questão, faz para chamar atenção. Como o Gandhi, né, que fez a greve de fome, mas em prol de uma causa maior, né, que é da libertação, a paz do povo dele, a libertação do povo dele em relação a algumas regras da Inglaterra. Então, tinha um propósito. E pensando no bem maior. Isso, no bem. Não era por ele, para fazer graça, mostrar que podia fazer isso. Não. Não, aí ela está totalmente deturpando a sua lei de conservação. Né? Esse ato de desencarne não deixa de ser um suicídio. Sim. Completamente.
né? Porque Você motivou? ela tinha um dever de conservação daquele corpo e ela usou desses meios como forma para destruir. Então, a lei da conservação, ela não nos pede apenas para viver, mas para viver com sabedoria. Isso inclui cuidar do corpo, respeitar os limites e buscar soluções que preservem a vida. Até mesmo quando o ser humano deixa de se alimentar, não é porque perdeu o instinto de viver, mas porque, em dor ou em luta, não encontrou outro caminho para ser ouvido. Então, isso aqui, para mim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Não? Não um grito de socorro, né? Que olha para mim. Aí ele vem falar da alimentação animal, né? Que com relação ao homem, se ela está contrária à lei da natureza. Aí os espíritos respondem: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem se debilita. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, fazer as dietas vegetariana, vegana e não tem qualquer consequência. Tem pessoas que já tentaram por respeito aos animais, por outras questões, mas o corpo físico dela não aguentou. Ela teve que comer carne por conta da proteína. Que não é barato. Não. De forma alguma. Você precisa investir em alimentos. É tudo orgânico, né? Sementes e amêndoas e não sei o quê. Não reflete a realidade. De jeito. Sim, e aí que tá, que nem eu não, uma coisa que eu particularmente eu não gosto é dessa atividade esportiva de matar animais, porque você mata por nada, apenas pelo prazer de atingir o alvo. Agora, aquele que mata para sobreviver, mata para comer, teve até aqueles casos polêmicos, né, do pessoal que se perde, que alpinistas que morreram e aí um acabou comendo o outro, praticando canibalismo. Ali foi uma questão específica de sobrevivência. Ou ele comia a carne do outro, ou ele também morreria igual o outro morreu. Diferente do canibalismo que muitos aí cultuam como uma coisa normal. Matar por... não dá, não encaixa, né? Agora, então aqui ele vem e fala, se for para satisfazer a necessidade do corpo, do organismo, não entra. Aí entra outras questões morais, o animal é irmão, tá? Mas aí entrariam outras discussões. Mas desde a era pré-histórica, o homem se alimenta da carne, né? Sim. Eu li um livro uma vez, mas não faz tempo já. A personagem do livro, ela era vegetariana, mas a mente dela era carnívora. Mas ela, para mostrar, tipo modismo. Ah, tá. Eu sou vegetariana, mas eu como meu bifinho. Sim, mas a mente dela sentia necessidade da carne, né, de alimentação. Ela desencarnou, né, a personagem do livro, e chegou lá no astral, na espiritualidade. Os mentores vieram receber ela, perguntou: filha, tem alguma necessidade que você deixou de, uma vontade que você deixou de realizar? Acho que já leu o campo mental dela, né? Aí ela falou: tem. Falou: qual é? Eu queria um bife acebolado na frente. Lá não tem. Não, o mentor falou para ela: não, filho, você devia ter comido lá. Agora aqui nós vamos ter que plasmar o bife para você, com cebola, para você satisfazer. É triste. Né? Triste. E o burger não é a mesma coisa ainda, hein? Não tem o mesmo sabor. Não é o mesmo sabor. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos do que prevejamos ou nos ameacem.
Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Para mim, aqui entra muito perfeitamente a questão das guerras. Né? A motivação delas, muitas vezes, eles falam que é para obedecer a uma lei de conservação, uma questão territorial, ou defesa de algum segmento. Porém, a forma como o homem faz, ele é totalmente tomado pelo ego, o desejo de vencer, e infelizmente ele deturpa aquilo que talvez não precisaria ter tanta matança, mas apenas ter a movimentação de tentar colocar a sua ideia, mas sem precisar matar tanto. Somente o necessário. Somente o necessário, né? Ainda bem feito. Eu falo que é por motivos nobres. Não. Né? Se você vai ver a raiz Não. de cada coisa, é poder, dinheiro, É sempre poder. bens que tem ali no solo, né, daquele local. Sempre, sempre, Os sempre. motivos que eles dão é sempre para enganar O povo. o povo, né? É. A população se enganar. Na verdade, não é nada daquilo. E aqui fala que não é causada pelo verdadeiro necessidade de conservação, mas por ambição, orgulho, desejo de domínio, né? E a lei da conservação, ela vem ensinando o quê? É preservar a vida, não é destruí-la. Usar os recursos com equilíbrio, não com dominação. E confiar que a providência oferece o necessário. Então, quando o ser humano age fora desse equilíbrio, é que surgem os conflitos. E aí vem o Espiritismo, segundo Kardec, dizendo: o instinto de conservação é natural e positivo, porém, ele deve ser equilibrado pela razão e pela moral. Não justifica a violência, o egoísmo ou a destruição do outro. Ou seja, o problema não está na lei, mas no desvio moral do ser humano. E aí, né, um assunto legal para a gente falar um pouco, a questão então do respeito, que seria a alteridade. A alteridade aqui, na verdade, acho que eu peguei aqui o sentido literal no dicionário. A alteridade é o reconhecimento e respeito pela individualidade, singularidade e cultura do outro, aceitando que existem perspectivas diferentes da sua. Então, a alteridade é reconhecer no outro alguém tão legítimo quanto eu na luta por viver, sentir e existir. Se todos temos o direito de viver e nos conservar, como posso garantir a minha vida sem considerar a vida do outro? Com respeito, né? Então, se todos somos espíritos em evolução, se todos temos o mesmo instinto de viver, então o outro não é obstáculo, ele é companheiro de jornada, que, aliás, muitas das vezes, o ensinamento de um pode nos fazer a refletir, mudar opiniões, ou fazer o nosso acervo de conhecimento, mas nunca desrespeitar a ideia, a vivência, o modo de viver do outro. E o interessante é, assim como a lei me conserva, ela também conserva o outro. Ligada à lei da conservação. A lei da conservação começa no corpo, mas ela só se completa na alma. Quando entendemos que preservar a vida inclui respeitar todas as vidas, nós vivemos em um mundo onde cada pessoa carrega o universo inteiro dentro de si. Então, às vezes, a minha razão, claramente, pode ser diferente da outra, porque cada uma carrega um conhecimento, uma dificuldade, às vezes até isso que a gente traz, às vezes, dos ensinamentos de casa. Cada um tem uma história, cada um tem uma jornada. Então, muitas vezes a gente espera que o outro pense, sinta e haja assim como nós. E a falta de respeito a isso é que haveria aí a deturpação do que seria a possibilidade da conservação de cada um. E aí, alguns pontos para reflexão. Se a grande lição da vida não for encontrar pessoas iguais a nós
e sim aprender a conviver com as diferenças. O outro como espelho e como mistério. Cada ser está em um estágio diferente de evolução da consciência. Alguns estão aprendendo sobre paciência, outros sobre limites, outros sobre amor próprio, perdão, desapego. Isso significa que nem todos vão entender o que você entende, nem todos vão agir como você agiria, e nem todos estão prontos para as mesmas verdades. E aí está tudo bem, né? O que não é um erro por ser diferente, ele é um reflexo de um caminho único e de cada um. Às vezes ele funciona como espelho, mostrando algo que precisamos olhar em nós. Outras vezes é um mistério, algo que não vamos compreender completamente. Mas o respeito nasce justamente ali, quando não precisamos entender totalmente para aceitar a opinião daquele próximo. E aí o ego e a necessidade de controle e o desrespeito, muitas vezes, não vem da maldade, ela vem do ego. O ego de querer estar certo, ser validado, ter controle, impor a sua forma de ver o mundo. A gente sabe que isso agora vai estar totalmente anulado nos próximos meses. Chegando a eleição, a gente esquece qualquer respeito à opinião do outro, mas aí tudo bem, né? Mas aí tem uma atividade que eu acho que vai ser legal, talvez, para a gente, pelo menos para cada um de nós aqui, ter essa possibilidade de refletir e talvez mudar como a gente encara quando o outro tivesse desrespeito conosco. Não, mas o que ele está dizendo aí é que cada um é um universo, né? Sim, sim. Não existe paridade, cada um é cada um. Até porque, assim, quando uma pessoa tem uma opinião, você não sabe tudo que ela carrega. Às vezes ela carrega tanta dor, às vezes ela carrega tanto sofrimento, que você que nunca passou, quem é você para julgar? Totalmente. E aí você entra num julgamento, até desrespeita a pessoa na opinião que ela tem, mas ela tem aquela opinião dentro daquilo que ela viveu, as experiências que ela tem. Né? Então, por isso que assim, é muito importante saber olhar o outro justamente por isso. Claro que tem os limites. Sempre olhar o outro com empatia. Totalmente. E assim, sempre observar os limites assim. Respeitar não é se anular, não é aceitar tudo, não é permitir invasão. Né? Mas você pode dizer, eu entendo você, mas eu entendo de outra forma. Eu respeito sua escolha, mas isso não é saudável para mim. Isso faz parte da evolução. Então, a prática diária do respeito consciente, ela vai do ouvir sem interromper, não julgar imediatamente, evitar reações impulsivas, tentar compreender antes de criticar e, principalmente, lembrar que cada pessoa está lutando batalhas invisíveis. O respeito como expressão de evolução espiritual, quanto mais a consciência se expande, menos a necessidade temos de julgar, porque nós percebemos que somos todos diferentes, mas essencialmente feitos na mesma essência. A diversidade não é um problema da humanidade, é uma característica da própria criação. Respeitar o outro é, no fundo, respeitar a própria vida, se manifestando de formas diferentes. Aí uma reflexão. Onde você ainda exige que o outro seja como você? Onde falta mais acolhimento e menos julgamento? E até que ponto você tem respeitado a si mesmo nesse processo? Porque, no fim, respeitar o outro é um ato de consciência, mas respeitar a si mesmo é um ato de amor. Conservar é uma necessidade da vida, desapegar é uma conquista do espírito. Então, agora, antes da gente encerrar, eu quero fazer aqui uma reflexão rapidinha com todos. Pense individualmente, ninguém precisa expressar, se alguém quiser expressar, fica como compartilhamento, mas isso é bem individual. Quem aqui já se irritou com alguém por ser muito diferente? Nessa pedra ninguém me tropeça. Quem já julgou alguém sem conhecer a história completa? Acho que tudo. Eu já aconteceu comigo. E quem já pensou, essa pessoa não faz sentido nenhum para mim? Agora vem a parte mais importante. Quem aqui já percebeu que em algum momento da vida, você também foi essa pessoa para outra?
Em algum momento, as perguntas você prestou atenção. Essa última. Que momento da vida você também foi essa pessoa para o outro? Ó, Quando alguém pensou mesmo, você já julgou alguém com relação ao anterior? Porque muitas vezes a gente julga o outro, a gente olha e recrimina a ideia do outro, mas quantas vezes isso também não aconteceu conosco e não tivemos o respeito da nossa opinião naquele momento? Isso acontece com todo mundo. Né? E é por isso que eu acho interessante fazer essa reflexão para, assim como às vezes eu não aceito a ideia do outro, a minha também não vai ser aceita, mas se cada um respeitar, cada um no seu quadrado, a convivência fica restabelecida. Se quiser bater de frente, você instaura uma guerra ali, desnecessariamente, e muitas vezes dentro da própria família. Né? Não respeitar que o outro tem uma ideia diferente. Então agora, queria fazer um exercício. Todos fechem os olhos, se sintam bem confortáveis, olha para dentro de si e pensa. Pense em alguém que te incomoda hoje. Não precisa justificar a atitude, só pensa em alguém que está te incomodando. E se essa pessoa carrega dores que você não conhece? Reflete isso com essa pessoa. E se ela aprendeu a ser assim para sobreviver? E se ela só está em um ponto diferente da caminhada? Percebe o que acontece dentro de você quando você muda o olhar? O peso diminui. A rigidez solta e parece que aquele processo fica um pouquinho mais leve. Respeitar não é concordar com tudo, é reconhecer que o outro tem o direito de ser quem é, assim como você também tem. As pessoas são diferentes de você porque ela tem histórias diferentes, vivências diferentes e consciências e estágio evolutivo diferente. Empatia, né? E talvez o maior sinal de evolução espiritual não seja o quanto você entende, mas o quanto você consegue respeitar. A diferença não é o problema, a falta de respeito é. Podem abrir. Alguém conseguiu sentir na prática a leveza dessa sensação? Eu, quando fiz essa dinâmica, parece que tem uns 3 ali que eu falei, nossa, acho que eu que tenho que pedir perdão agora, porque eu não soube entender a pessoa naquele momento. É empatia, né? Total. Você se colocar no lugar do outro. Total. A lição foi essa hoje, pessoal. Muito bom. Então, vamos fazer nosso passe coletivo. Qual que é a alto? É? Ai, tem aquela luz. Eu consigo aqui, ó. Aqui, ó. Então, agora vamos fazer o nosso passe coletivo e a fluidificação das águas. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Vamos relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, e em especial com o Dr. Bezerra e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos,
levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo os pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo uma luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Vamos assim, passando a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos materialmente e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradeçamos a Jesus, aos mentores e passamos a prece de encerramento. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, que ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, assim será. Gratidão.